Eu vim hoje aqui para fazer uma vídeo resenha do Star Wars Estrelas Perdidas. Foi uma cortesia da editora seguinte para o portal. Eu só tenho a dizer que eu sou muito fã de Star Wars, então foi uma experiência bem interessante. O livro Estrelas Perdidas, ele se passa no episódio 4, a partir do episódio 4, quando a princesa Leia Organa ela começa a se rebelar, a se mostrar rebelde contra o Império. Esse livro em si, ele não fala sobre os personagens principais do Star Wars, da trama Star Wars. Ele fala sobre Ciena Ree e Tane Kirel. Que são dois jovens de Gelucan, de tribos diferentes. A tribo do Tane Kirel, ele é uma tribo que tem mais posses, e a tribo da Ciena é uma tribo mais simples, que acredita que a honra é tudo que eles têm de melhor, que nada pode ser mais importante do que a própria palavra, do que a própria honra. Tudo começa quando eles vão assistir a posse, digamos assim, do Império no planeta deles, no planeta natal deles. Eles se conhecem quando alguns meninos da segunda classe, como eles chamam, começam a querer bater na Ciena, e o Tane, ele vem ele interfere e eles se tornam bons amigos. Os dois, eles gostam muito de caças, de voar, né? Então o sonho dos dois é se tornarem soldados, não soldados, mas pilotos imperiais. Então o que acontece? Durante toda a infância deles, eles começam a treinar juntos, estudar juntos para entrar nas academias imperiais, para servirem ao Império. Eles conseguem, a muito custo, a muito suor, muitas lágrimas, porque a família do Tane, ele é muito bruta com ele, eles têm um outro filho, eles valorizam um outro filho, eles gostam muito mais do outro filho do que do Tane, então eles não dão o apoio necessário para ele continuar, mas a Ciena tá sempre apoiando. Os dois conseguem entrar na academia. Durante a academia eles têm as melhores notas e conseguem se formar para servirem ao Império. A Ciena, ela tem um princípio moral muito forte, ela quer servir ao Império sempre, e não pelos motivos certos, mas pelos motivos da honra. Ela fez um juramento, ela precisa continuar. Quando as coisas começam a desandar, né, começam a destruir planetas, né, quando muita coisa ruim acontece, mesmo assim ela continua fiel ao Império por causa do juramento dela, porque a tribo dela de Gelucan acredita que a palavra é a coisa mais importante que existe. Já o Tane, ele é meio cético. Eles começam a se descobrir como, além de amigos, como amantes, digamos assim. E ele acha que eles devem desertar, que eles devem fugir daquilo, que aquilo não é certo, que todo o esforço que eles tiveram, apesar de ser válido, deles acharem que o Império era uma coisa boa, o Império está podre, o Império não merece eles. E o Tane acaba desertando e achando que a Ciena vai desertar com ele. Só que ele tem uma grande decepção, porque ela não faz isso. Ela preza muito a palavra dela e ela continua lá. Ela acaba mentindo, acobertando ele. Quando o Império começa a procurar ele, ela conta uma mentira como se ele tivesse se suicidado. Então o Império não segue atrás dele. E ele vai vai ser piloto em naves de carga, né? E nesse meio tempo ele acaba encontrando alguns rebeldes. Ele não quer se juntar à causa rebelde, porque ele não acha que um outro governo, que uma nova república seja boa para o mundo, para o universo. E ele não acredita realmente nisso, mas ele começa a ver que ele precisa fazer alguma coisa. Ele quer ajudar as pessoas, ele passa por lugares que estão com escravidão e ele quer ajudar e não pode, porque se ele intervir vão acabar descobrindo que ele está vivo mesmo ele não sabendo que ela mentiu por ele, né? Eles ficam muitos anos separados, sem contato nenhum. A Ciena, ela
tá sempre pensando nele e ele tá sempre pensando nela. Então é bem romance. A gente tem a participação de alguns personagens do clássico Star Wars. A Ciena é quem resgata o Darth Vader quando a Estrela da Morte é destruída. A primeira Estrela da Morte. É ela que resgata ele quando ele tá à deriva no espaço. O Thane, ele ajuda em muitas das grandes batalhas. Então, ele luta próximo ao Luke Skywalker. Ele conhece a Princesa Leia Organa também. Ele tá nas bases, ele tá sempre próximo de tudo que acontece com eles ali. Apesar de não ter uma interação totalmente direta, eles estão sempre no entorno daquilo ali. Então a gente vê, toda essa história se passa durante o começo da guerra, quando tem a destruição da Estrela da Morte, né? Toda aquela guerra até o final, quando supostamente eles derrotaram o Império, né? E tem uma nova república. Acontece, tem uma reviravolta muito grande no final. A Ciena não se junta aos rebeldes, muito pelo contrário, ela se torna uma comandante pelo Império. E o Thane sempre acredita que ela tenha morrido, ela acredita que ele morreu, então tem muita coisa bem legal para acontecer no final. Eu descobri que não é um livro único, vão ter outros livros, provavelmente, eu espero, pois não teve um final a história deles. Realmente, como diz na sinopse, ele dá pistas sobre esse novo episódio, Despertar da Força, porque não acaba, né? O Império está se reunindo, está se reagrupando, apesar de ter uma nova república. Então, muita coisa vai acontecer. A Claudia Gray, ela que escreveu este livro, Estrelas Perdidas, ela escreveu várias séries juvenis também. Ele é um livro mais juvenil, mas ele vai amadurecendo conforme vão passando os capítulos. Tu acompanha toda a história de vida desses dois personagens, que são os principais, da Ciena e do Thane. Eles vão desde crianças até adultos, né, formados, com opiniões formadas. Então é bem interessante. Para quem é fã de Star Wars, é uma nova visão, né? Então tu tem milhares de livros e coisas sobre Star Wars. Esse é um ponto positivo, é um livro bem legal para quem quer ler. Além de ser muito bonito, ele vem com um marcador de página que eu não tive coragem de recortar, né? Porque eu acho que eu ia cortar tudo errado, ia ficar tudo feio. Então é isso, eu gostei muito desse livro. Eu tô dando 5 estrelas pra ele porque ele se encaixou muito bem na história dos filmes, nos episódios que ele quis representar. E foi bem interessante para ver como é que era a formação da Academia Imperial, né? Como é que eles eram recrutados, como é que eles eram treinados. Ficou bem interessante. Eu acho que a editora e a autora estão de parabéns. Ficou muito legal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha vídeo resenha. Beijinhos da Paty.